Bom dia, boa noite, boa manhã, que a bênção de Deus esteja sobre todos. Estava ali agora conversando com o meu genro, o Benjamin, e nós sempre começamos a conversar e de repente entramos na filosofia. Então, estávamos falando de ciência, dos astros, outros planetas e foi descoberto um outro planeta bastante semelhante com a Terra, que está na mesma distância da sua estrela, eh, como a Terra está distante do Sol, cerca de 360 milhões de quilômetros. Ou seja, plenas condições de vida nesse planeta, né? Nesse novo planeta descoberto. E ele é bem maior do que a Terra. Então, o que acontece? Aí nós chegamos ao ponto de conversarmos sobre o céu, onde seria, né? Será que o céu seria num novo planeta? Então, é interessante, né? Como que do nada Deus começa a falar, o Espírito Santo começa a falar através de nós. Aí Deus me deu esse pensamento aqui, quando Jesus falou: o reino dos céus está dentro de vós mesmos. Então, ou seja, quando morremos, eh, o nosso corpo vai se desfazer, porque não é nada. O nosso verdadeiro eu, isso é Deus que falou a, a minha, a minha, a meu coração no momento da conversa. Então, quando nós morremos, o corpo não é nada, como Deus disse, veio do pó e do pó vai voltar. Realmente nós viemos do pó, é tanto que você já percebeu que tudo que existe na Terra é necessário que exista em nosso corpo, ou a falta deles vai nos fazer ficarmos doentes? Como ferro, zinco, cobre, magnésio, cálcio, selênio e por aí vai. Tudo que existe no solo, na terra, é necessário para a composição do nosso corpo, né? Moléculas de carbono, que é o que forma todo o universo, também são necessários para que nosso corpo exista e se mantenha saudável. Mas então, voltando no assunto após a morte, então, além do corpo, o que resta é memória. Presta bem atenção nesse ponto. Presta muita atenção nesse ponto. O que resta depois da morte são memórias, certo? Então vem quando Jesus disse, o reino dos céus está dentro de vós mesmo. Ou seja, o reino dos céus e o reino do inferno pode estar dentro de nós, aqui na terra, em vida. Porque o que resta após o corpo são memórias, ok? São memórias. Então, se a gente vive uma memória de coisas más que nós fizemos em vida, um mal que nós fizemos a alguém, ou um bem que nós deixamos de fazer, né? Ou algo que a gente fez ou deixou de fazer. Em inglês se diz regrets, que é arrependimentos, né? Então, se a gente vive uma vida de arrependimentos pelo que fez ou deixou de fazer, entende? Nós estamos vivendo o inferno aqui na Terra. Olha que legal, para e pensa nesse ponto aí. Então, nós devemos viver felizes e contentes, olhando somente para um futuro feliz, alegre, brilhante e na presença do Criador. Ou seja, não vivermos no corpo, mas sim no espírito. Porque o Criador, aquele que nos fez,
é espírito. Então, o espírito é memória, a alma é memória. Então, o que importa são boas memórias. Agora, pelo outro lado, se a gente vive feliz, né, com esse momento, com o agora, porque o ontem já se foi, o amanhã não nos pertence. Então, que vivamos felizes no momento, em paz com todos, na serenidade com todos, contar até 10 antes de falar qualquer coisa para alguém, se colocar no lugar das pessoas antes de abrir a boca. Por quê? Quando você vai dizer algo para alguém, você tem que passar para o lado de lá, se tornar aquela pessoa e perguntar a você mesmo: eu gostaria que alguém falasse esse tipo de coisa para mim? Ou fizesse esse tipo de coisa para mim? E aí, você analisando, você vai dizer: não, eu não gostaria. Então, façamos aos outros aquilo que nós gostamos que fazem conosco. E não façamos com os outros aquilo que também não queremos que façam conosco. Entendeu? Então, o céu seria fazer boas coisas para não termos arrependimento. Entende? O céu seria fazermos boas coisas, somente procurar fazer o bem, vivermos contentes e felizes, sem arrependimentos, para que não tenhamos más memórias. E vivendo dos arrependimentos das más condutas e más memórias, estejamos vivendo no inferno. Ou vivermos apenas de fazer o bem, sem olhar a quem, vivermos o presente, o agora aqui, e não o ontem que já foi, e nem o amanhã que ainda não existe. Assim, na paz e na serenidade, estaremos vivendo o céu aqui na terra. Na oração do Pai Nosso, quando Jesus nos ensinou que seja feita a vossa vontade, aqui na terra como nos céus, significa o céu descendo para a terra, o céu descendo até nós, para que nós possamos ter a verdadeira felicidade plena, que é o céu na terra. Nosso objetivo aqui na terra, enquanto aqui estivermos, é fazer o céu acontecer aqui na terra, para que tenhamos sempre boas memórias. E essas boas memórias, sem arrependimento, without regrets, nos leva a viver a eternidade de boas memórias. Pelo contrário, as más memórias de coisas más que nós fizemos ou deixamos de fazer, também vai com a gente, não só aqui na terra, mas na eternidade. Então, este seria o eterno inferno, porque o que fica são memórias e o corpo vai para a terra e se desfaz em átomos de carbono novamente. Mas a nossa memória é eterna, por isso se diz vida eterna ou inferno eternamente. Deu para entender? Vou repetir. Boas, maravilhosas memórias de boas coisas que fizemos. Dizemos e vivemos para que tenhamos o céu na terra e na eternidade. Ou do contrário, más memórias de más coisas que fizemos, de más decisões, e assim as más memórias vão com a gente para a eternidade, e assim será inferno eternamente. Isso é uma palavra que Deus me deu esta manhã. Achei muito interessante. Se tocou em mim, também pode tocar em você. Um abraço, um beijo no coração. Deus abençoe a todos.